Hoje, o Lula tem maioria no Congresso Nacional. Pode bater palmas para o grande articulador Luiz Inácio Lula da Silva. Digo mais, Lula tem maioria hoje na Câmara, no Senado, ele tem maioria absoluta no Senado e ele tá por isso de ter maioria absoluta na Câmara. Tiago, o que é maioria absoluta? Maioria absoluta é você ter uma maioria suficiente para poder aprovar até PECs, que são emendas à Constituição, propostas de emendas à Constituição. A maioria simples, que é simplesmente ter o número maior de votos, é para aprovar projetos de lei. Um mês atrás, o Lula não tinha maioria na Câmara dos Deputados e ele tinha maioria no Senado. Hoje a situação é a seguinte, o Lula tem maioria na Câmara dos Deputados, ele tem maioria absoluta no Senado e semana que vem ele deve conseguir maioria absoluta também na Câmara dos Deputados. Isso foi uma mega articulação em que o Lula derrotou o Bolsonaro e o Arthur Lira. O Bolsonaro está em pânico. Você percebeu que o Bolsonaro voltou para o Brasil faz uma semana, tentou fazer um evento na volta dele, fracassou completamente o evento e depois o Bolsonaro submergiu. Vamos lembrar, passou a semana inteira. O Bolsonaro não foi trabalhar na segunda, não foi trabalhar na terça, na quarta já se sabia que ele não ia trabalhar e aí depois ele emendou o feriadão. Foi isso que fez o Bolsonaro, o feriadão dele começou na quarta-feira. É isso, esse cara é vagabundo. Mas um dos motivos do Bolsonaro ter submergido e não ter ido trabalhar é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto está irritadíssimo, até a Michelle já desautorizou o Bolsonaro algumas vezes, porque o PL está sendo completamente isolado da política brasileira. Eu vou te explicar como estão funcionando os blocos partidários agora na Câmara dos Deputados, que é onde o Lula tinha um ambiente extremamente hostil. Vamos lembrar, começamos aí essa legislatura, em fevereiro, com o Arthur Lira peitando o Lula. O Arthur Lira meio que colocando o dedo na cara do Lula. O Lula tava assim, opa, peraí. E o Arthur Lira falando, eu tenho a faca, o queijo e os pratos na mão, viu, meu amigo? Eu corto o queijo e decido quem vai comer. É isso que eu faço. Você, olha o que eu faço, Lula. Coitado do Arthur Lira. Coitado do Arthur Lira. Pro Lula, meus amigos e minhas amigas, o maior articulador da história desse país contra o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele achou que ele conseguia articular, só que ele fazia isso no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é uma máquina de fazer burrice. Então é fácil articular com o Bolsonaro. Você pega, eu vou falar sinceramente, você vai em qualquer ponto de ônibus cheio do Brasil, pega uma dessas pessoas que nunca entendeu nada de política, que não sabe nenhuma notícia de política, coloca um terno nessa pessoa, põe lá em Brasília, esse cara consegue articular melhor que o Bolsonaro. Pessoa aleatória. Agora que o Lula... Eu vou te explicar como é que começou a articulação do Lula. Antes eu peço um segundo que você se inscreva aqui no canal, porque apesar do Lula estar conseguindo maioria, vai sofrer muito ataque. Vai continuar sofrendo muito ataque da grande mídia, dos fascistas, que na questão de comunicação esse pessoal tem muita força. Então eu peço um segundinho que você se inscreva aqui pra gente continuar levando a verdade. Agora eu vou te falar como é que começou a articulação do Lula. Pois bem, o Arthur Lira, ele tinha a faca e o queijo na mão. O Congresso Nacional eleito agora em 2022 foi pior do que o Congresso Nacional eleito de 2018. Que no caso já era muito pior do que o eleito de 2014, que deu o golpe na Dilma. Então o Lula está com um Congresso extremamente hostil, ok? O Arthur Lira, com toda a sua arrogância, e achar, nossa, eu coloquei o Bolsonaro no bolso, você, Lula, você acha que é o quê? Não. O Arthur Lira falou, olha, eu tenho um bloco aqui de partidos do Centrão que está coeso comigo. Esse bloco tá todo comigo, Lula. Não adianta você dar ministério para União Brasil, dar ministério para outros partidos aí, MDB, que não adianta. Na hora de contar voto na ponta do lápis, os votos estão comigo. Ponto final e acabou. Lula não vai peitar, Lula não é tonto. Ele sabe fazer a articulação dele. Lula começou a articular com o MDB o seguinte, ô MDB, vem cá, nesse bloco aí centrando o Arthur Lira, vocês não tem nada. Vocês ganham o quê, MDB? Vocês eram o partido, tinha o Michel Temer, que foi a presidente, aí deu golpe, vocês articularam aí impeachment, vocês articulavam tudo, não se andava em Brasília sem conversar com o MDB. Quem são vocês aí na fila do pão hoje? O pessoal do MDB, realmente, hoje a gente tá ferrado, realmente, verdade. Quando é que vocês começaram a perder o poder? O MDB foi quando o Arthur Lira virou presidente da casa. Vem cá, ó, republicanos da Igreja Universal. Pô, o que o Arthur Lira fez pra vocês aí de bom? Republicano, não, a gente era aliado. Aí, vamos lembrar, tinha um tripé que mantinha o Bolsonaro no poder. Era o Partido Progressista, os Republicanos e o Partido do Bolsonaro, que era o PL. Esses três partidos mantiveram o Bolsonaro no poder, junto com parte do Centrão, que eles compravam lá com o Bolsolão. Aí, tá, Republicano, só olha esses negócios aí que vocês fizeram juntos,
em que vocês foram aí beneficiados pelo bloco aí do Arthur Lira? Os republicanos, a gente tinha ministro no governo Bolsonaro, agora a gente é oposição, não tem verba, não tem ministério, não tem nada. O seu principal nome, o Republicanos, é o Tarcísio que está brigando com o Bolsonaro. Realmente. Aí foi falando com outros partidos, o que aconteceu? Com essa articulação, um bloco grande no Centrão, que é um bloco que tem principalmente o PSD, que é o partido do Kassab, inclusive é assim, ó, com republicanos, principalmente em São Paulo, PSD, republicanos, PSC, que é um partido majoritariamente bolsonarista, e o MDB e alguns outros partidos formaram um bloco com 142 deputados. Quando esse bloco foi formado, o Arthur Lira ficou assim, epa, peraí, agora, o que eu faço? Ele não manda no bloco. Então, dos deputados que tinham do Centrão, o Arthur Lira perdeu o controle sobre 142 deputados. É muita coisa. Esse bloco foi anunciado e o líder do bloco falou o seguinte, 70% desses deputados estão com o Lula. 70% de 142 deputados, continha rápida aí, 70 de 100 é 70, 70 de 42 é o quê? 28. São aí, então, 70 mais 28, 98 deputados pró-Lula, arredonda para 100. 100 deputados pró-Lula nesse bloco de 142. 100 votos ali a favor do Lula, dos quais, segundo os líderes do grupo, pode aumentar. O Lula não vai ter nunca os 142 votos, porque no PSC tem gente que é bolsonarista raiz. Mas o Lula pode chegar a ter 120, 125 votos desse grupo. É coisa pra caramba. Lembre-se agora que a federação do PT tem 81 deputados. Quando você soma 100 daqui com 81 dali, você tem 180 deputados já. Bloco, se você juntar PT com esse novo bloco do Centrão. 180 deputados, o Lula tá assim, para ter maioria são 257. Você fala, tá, Thiago, cadê a maioria aí do Lula? Tem uma coisa, tem partidos que estão no governo que não fazem parte desse bloco e que fazem parte do Centrão. Eu não contei ainda que PSOL e Avante juntos dão mais 20 votos pro Lula. Aí você já tem 200 votos. 200 votos. Falta 57? Faltam. O União Brasil tem 59 deputados e tem 3 ministros no governo, mas não dá os 59 votos. O que aconteceu foi o seguinte, o Arthur Lira sentiu a pancada. O Arthur Lira, ele, desde que assumiu a Câmara dos Deputados em 2021, ele não teve uma única derrota. Ele nunca foi derrotado em nada do que ele fez. Nada do que ele fez. Essa foi a primeira grande derrota do Arthur Lira, e não foi derrota não, foi por nocaute. Quando ele viu, já tinha acontecido. Ficou vendo estrelinhas assim. Sabe em desenho animado, que a pessoa fica vendo estrelinhas? Ficou vendo estrelinhas vermelhas depois da pancada que levou. Arthur Lira começou a tentar articular. Falar, então eu sou articulador também. O Arthur Lira, primeiro, ele e o Ciro Nogueira, contactaram o pessoal lá do PL, do Bolsonaro e tudo mais. Eles perceberam o seguinte, o PL começou com uma estratégia do Valdemar da Costa Neto, que é o quê? O Bolsonaro volta para o Brasil, vai ter eventos com a Michelle, vamos aglutinar todo o fascismo aqui nesse partido. O Arthur Lira percebeu o seguinte, se eu me juntar com o PL, o Partido Progressista tem 50 e poucos deputados, o bloco deles vai ter menos de 150 deputados. Se ele conseguir atrair alguns outros partidos, ele consegue um bloco de, no máximo, 180 deputados, dos quais, sabe o Arthur Lira, muitos no próprio partido dele vão trair e vão acabar votando com o Lula. Muitos no PL vão acabar votando com Lula, principalmente em votações onde o voto é secreto. Vai ter até bolsonarista votando com Lula quando o voto for secreto. E eu dou nome, o Tony de Paula é o primeiro, vai votar com o PT em tudo, esse lixo aí. É um lixo? Mas vai votar com o PT em quase tudo, viu? Quando for secreto, mas olha, se tiver votação secreta, eu vou te falar. Se tivesse uma votação secreta de aborto, eu acho que o Tony de Paula votava a favor para votar com o PT. Esse nível aí de traição em voto secreto. Voto aberto não, porque ele tem que manter a base bolsonarista dele. Mas tem vários aí no PL que não tem que manter base bolsonarista e que vão acabar votando com o PT. Excelente notícia, excelente. O Bolsonaro completamente isolado, fora, completamente. Arthur Lira derrotado, com o rabinho entre as pernas, derrotado. Mas calma que ainda tem muita luta pela frente, ó. Grande notícia, peço aí sua inscrição no canal. Falou!